você não está vendendo pouco, você está se comunicando mal. Eu sei que pode parecer um pouco duro ouvir isso, mas na maioria dos casos, o problema das empresas não é a falta de clientes, e sim a forma como elas falam com esses clientes. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como pequenas mudanças na sua comunicação pode transformar o jeito que as pessoas percebem o seu negócio e, consequentemente, pode transformar também o quanto que você vende. Eu já vi empresas dobrarem o faturamento sem precisar mudar o produto, sem precisar mudar o preço, sem investir mais em anúncio, só acertando a comunicação. E se você ficar comigo até o fim desse vídeo, você vai entender exatamente como que você pode fazer isso no seu negócio. Seja ele médio, pequeno, de grande porte. Eu vou te mostrar que não é sobre você falar bonito, é sobre você falar do jeito que o seu cliente vai entender. E aí, meu amigo, minha amiga, eu sou o Moab, sou estrategista de marketing, sou fundador da agência M7, minha agência, e há alguns anos eu venho ajudando pequenas e médias empresas a crescerem no mercado digital. Aqui no canal eu vou mostrar o mesmo passo a passo que eu faço com os meus clientes. Então vamos lá. Se você chegou nesse vídeo e se interessou por esse tipo de conteúdo, eu vou supor algumas coisas. Vamos dizer que você já postou, já impulsionou, já contratou design, já contratou o menino do marketing, já fez vídeo e mesmo assim parece que ninguém compra do seu negócio. É frustrante porque no fundo você sente que está fazendo tudo certo, só que o seu cliente ele não está entendendo o valor do que você vende. E aí você pode pensar, será se é o preço? Será se é a crise? Será se é o meu público que está errado? Só que muitas vezes esse buraco ele não é mais embaixo, esse buraco é mais em cima. O problema é que talvez você esteja falando de um jeito que o cliente ele não entende. Ele não está se conectando com você, ele não está vendo valor. E comunicação mal feita é como você tentar vender no escuro. Você está falando, só que ninguém está enxergando o que você está querendo dizer. E para você entender melhor o que eu quero te falar aqui hoje, vamos imaginar um negócio que vende móveis planejados. Vamos colocar isso aqui como exemplo, então. Imagina que o dono desse negócio sempre reclama. Ah, mas eu não estou vendendo, as pessoas só querem preço, ninguém valoriza o trabalho que a gente faz. E aí você vai no Instagram desse negócio e vê que ele só posta produto, móvel montado, aquela coisa, aquela foto mais ou menos, meia boca, e pronto, não tem emoção, não tem história, é um Instagram meio sem sal, não tem conexão. Então você percebe que a comunicação desse negócio, ela é engessada, às vezes até técnica demais. E o dono desse negócio, ele precisa entender que o público dele não compra madeira, não compra ferragem, não compra MDF. O público desse negócio, ele vai comprar o sonho de ter uma cozinha bonita, móveis de alto padrão, acabamento impecável. A senhora dona de casa, que vai fazer o marido dela gastar dinheiro com esses imóveis, na verdade o que ela quer é aquela cozinha esplendorosa, que vai apresentar para as amigas e falar, olha só minha cozinha, custou uma nota, eu tenho, meu marido pode, nós vivemos bem, nossa casa é um sonho, vocês não têm essa cozinha. Então você tem que entender que é isso que essa mulher quer mostrar. E você precisa perceber que o o negócio deveria transmitir para o público era essa mensagem. Transmitir exatamente esse desejo do cliente de querer ter esse sonho. E quando a gente muda a forma de comunicar de um negócio como esse, mostrando não só antes ou depois, mostrando não só aquela foto meia boca no Instagram, mas sim mostrando as histórias da família, o orgulho de ter um espaço bem feito, o que as visitas vão pensar quando forem visitar aquela casa, aí sim, as vendas vão começar a aparecer. Você percebe que o produto é o mesmo, só que agora a mensagem ela vai fazer sentido para quem está vendo. E aí você pode até me perguntar, Moab, como é que eu posso fazer para que o meu negócio também seja desse jeito? E eu pensei aqui em no mínimo 3 estratégias para que você possa melhorar a sua comunicação, aplicar no seu negócio e vender mais. Só que antes de passar essas estratégias para você, eu quero que você curta esse vídeo, compartilhe se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, porque eu vou ficar sempre trazendo esse tipo de conteúdo para você, para agregar no seu negócio, fazer crescer mais, vender mais. A primeira estratégia que eu separei para vocês é falar como o seu cliente fala. A maioria das empresas ela tenta parecer profissional demais e acaba soando distante do cliente. O segredo, na verdade, é descomplicar essa comunicação. Então, se o seu cliente chama o seu produto de cimento branco, não sei, não adianta você falar argamassa polimétrica. Comunicação eficiente não é sobre o que você fala, é sobre o que o outro entende. Comunicação é uma via de mão dupla. O canal da comunicação, ou seja, você, o seu negócio que está comunicando, você tem a obrigação de se fazer entendido pelo receptor, o seu cliente. A obrigação é sua. E se você vive e respira o seu negócio, você está ali todo dia, você mais que ninguém precisa saber o vocabulário do seu cliente, a forma que ele fala, o que ele utiliza. Mas se você não sabe
Eu vou te passar uma dica para você conseguir entender a forma como você se comunica. Pega o teu telefone aí da tua empresa, o teu WhatsApp de vendas do teu negócio, abre o WhatsApp, dá uma lida nas mensagens, ouve os áudios do teu cliente, quando ele manda um áudio para você, como que ele pergunta sobre o seu produto, como que ele fala com o seu vendedor. E quando você for se comunicar, utilize esse mesmo tipo de linguagem. Usa também essa comunicação nas legendas do teu post, nos designs do teu negócio. Usa essa comunicação nos teus vídeos, usa essa comunicação nos teus anúncios. Isso vai criar conexão imediata com o teu cliente. Quando ele vê você falando da forma que ele fala, ele vai pensar logo, esse cara está falando comigo. Eu tenho um exemplo muito bom de um cliente que ele é distribuidor de peças de caminhão. E existe uma peça para caminhão que ela se chama batente da mola, batente de mola, alguma coisa assim. Só que todo mundo, na verdade, chama essa peça de pé de elefante, porque ela realmente tem um formato de um pé de elefante. Então, quando o cliente chega no balcão e fala assim, meu amigo, me veio um pé de elefante que o do meu caminhão quebrou. O vendedor que está atendendo esse cliente, ele já sabe o que o cliente está precisando, qual é a peça. É comum o cliente chegar lá pedindo pé de elefante. Então, entende, não adianta a gente ir lá e fazer um anúncio dessa peça. Olha só o nosso batente de mola, promoção no nosso batente de mola. Então a gente fala pé de elefante na promoção. É o que o cliente entende, é o que o cliente sabe que está precisando, ele vai entender na hora. Tem cliente que vai entender, que vai conhecer a peça como batente de mola? Tem, só que a gente não vai pela exceção, a gente vai pelo que é mais comum. Segunda dica que eu tenho para você, mostre a transformação, não mostre a característica. Até porque as pessoas elas não compram o que você faz, ela vai comprar o que isso vai causar na vida dela. Salão de beleza, por exemplo, ele não vende cor de cabelo, ele vende autoestima. Oficina não vende troca de óleo, alinhamento, balanceamento, ela vende segurança na estrada. Uma construtora não vende moradia por moradia, você mora de aluguel. A construtora ela vende o sonho da casa própria, do jeito que você sonhou. E tudo isso faz a diferença. É o mesmo exemplo que eu dei dos móveis planejados. Não é o detalhe do móvel, o MDF, o tipo de madeira. Não, é o sonho da cozinha perfeita. E a terceira dica que eu te dou é, seja constante e coerente na sua comunicação. A comunicação ela não é um tijolo isolado, ela é uma construção. O erro de muito negócio é aparecer aqui com um tipo de linguagem, em uma semana ela some do WhatsApp, do Instagram, e quando ela volta falando de outra forma. Isso vai acabar confundindo o teu público. Pense o seguinte, cada post ele é um tijolo do teu posicionamento. Se cada tijolo for diferente, essa casa nunca vai se sustentar. A construção não vai se completar. Então você tem que escolher um tom que seja humano, direto, coerente com o que você vende. Enfim, escolhe um tom de comunicação e mantenha esse tom. A repetição vai gerar confiança no teu cliente e confiança gera venda. Por exemplo, todo ano a Coca-Cola lança aquela propaganda de Natal, clichê, Papai Noel, caminhão nas ruas, desfilando, aquela coisa toda. Isso é repetição, todo ano acontece. Isso se consolidou. Quando passa nas cidades, todo mundo quer ir. Seja repetitivo, assim como a Coca-Cola, as grandes marcas são repetitivas também no mercado dela. E se eu fosse resumir aqui o que você pode fazer hoje, eu diria para você pegar as 10 últimas postagens do seu Instagram, ver se você está falando a linguagem do cliente. No próximo post que você for fazer, escolha um produto ou um serviço seu, mostra a transformação desse produto, o que ele vai causar na vida do cliente, não a parte técnica. Defina também o estilo de comunicação e mantenha esse mesmo padrão aí no mínimo pelas próximas 4 semanas. Testa isso, vê se dá certo. Se não funcionar também, você pode trocar essa comunicação. Se funcionar, consolida isso. E isso que você vai fazer, você vai observar como as pessoas vão começar a responder diferente e vão começar a se conectar mais com o seu negócio. Isso funciona porque o cérebro humano ele não compra lógica. O cérebro humano ele compra mais a emoção. Ele só vai usar a lógica para justificar depois que ele já tiver tomado uma ação. Então, quando você muda a forma de se comunicar, você muda também a forma como o cliente ele percebe o valor do seu negócio, do seu produto. E a percepção de valor é que define o preço que o cliente aceita pagar no teu negócio. É por isso que as marcas que comunicam bem, elas conseguem cobrar mais, mesmo vendendo a mesma coisa que outras marcas. Aí você pode falar para mim, Moab, eu não sei o que falar. Cara, faz o básico. Fala como tu fala com o teu cliente na tua loja, no teu atendimento. Eu não tenho tempo para criar conteúdo. Não precisa criar conteúdo todo dia, mas você precisa ter clareza do que você quer dizer, como que você quer comunicar e você vai se planejar para isso. Quando você realmente precisar criar conteúdo, você já sabe, já vai saber o que fazer. Então, se você parar de falar difícil, mostrar mais a transformação que o seu produto causa e for constante e coerente na sua mensagem, você observar o que realmente o seu público entende,
e não o que você quer dizer, corrigindo tudo isso, as vendas no seu negócio vão refletir essa mudança. E no final de tudo isso, você vai perceber que se comunicar bem é muito mais poderoso até do que anunciar. Porque quem comunica certo, ele consegue vender até calado. Então, se esse vídeo fez sentido para você, eu vou pedir mais uma vez para você deixar o like, ajudar esse conteúdo a se propagar. Você vai ajudar mais pessoas a consumirem também esse conteúdo. E se você não é inscrito, se inscreve para receber mais conteúdos como esse. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, trabalho da minha agência, aqui embaixo eu vou deixar nosso Instagram, nosso site, meu Instagram pessoal também, para você acompanhar a gente, nosso trabalho. Meu abraço para você e até o próximo vídeo.